Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você está aqui no Arqueojogos, estamos no terceiro episódio. Como de praxe, sou eu aqui, Guilherme Toledo, e aqui ao meu lado, virtualmente, está Lucas Bleicher. Tudo bem, Lucas? Beleza? Beleza, né? Então, Lucas, a gente teve um comentário aqui do nosso amigo Rafael, maquinista. Ele deixou para nós aqui, né, no episódio de apresentação, pô, ficou feliz de ouvir a gente de novo, né? O Rafa é um cara que nos acompanhou muito lá no mercado de ações, inclusive participou, né, num... Consultor técnico aí dos... É, tudo que envolve trem de verdade. de verdade, né? Ele é o maquinista que joga 18x, né? 18 de jogo de trem, né? O cara é uma figura única. Obrigadão, Rafa. E também deixou depois ali no episódio 1 pra gente, né? Que a gente acabou comentando depois a gente já ter gravado, né? O segundo. E ele deu ali o toque pra gente das bitolas do trilho, né? Que a gente falou quando você estava falando do 49, ele explicou pra gente ali, né, que bitola larga é 1,60 m e bitola estreita é 1 metro, né? Coisas técnicas, né, que pode-se falar como bitola estreita ou bitola métrica, né? E ele falou que a vida do maquinista é um 49 mesmo, ó, punitivo e pouco dinheiro. Bom, pelo menos aqui não tem vulcão, né, bicho? Pelo menos não tem vulcão. E também tivemos o nosso camarada aqui, o Raio, que comentou aqui de novo. Ele agradeceu aqui, né, a questão do 89, que a gente explicou para ele, né, deu uma sugestão. E ele falou um negócio bem legal aqui, né, que por mais que ele não falou que não tem um super interesse em 18x, Wargame, ele acha que é uma direção natural, né, depois de um tempo de hobby, querer, ou seja, descobrir, né, ele falou aqui, discutir, conversar sobre esses jogos aí mais de nicho. Então, acho que essa aqui é a nossa ideia mesmo, né, a gente estamos tentando trazer uns jogos diferentes, não vai ser só esses nichos, também tem muitos dos jogos que nós vamos trazer que vão ser euro, estilos normais, né, só vamos pegar uns aí que não tá dizendo que os outros é anormal, cara? Alguns eu acho, tá? Mas não posso. A gente prometeu que não ia ter hate aqui, né? A gente vai falar só bem das coisas. Ele pediu aí, Lucas, você tem um arquivo de print and play do Owner's Choice, você tem? Nossa, não tem. Né? Pra achar o jogo já foi difícil. Né? Eu não sei se de repente nas imagens que tem lá, talvez, né, do Pro BGG, porque é um jogo bem simples assim de componente. Pois é, pelas tabuleirão. imagens mesmo. O mais complicado, na verdade, são os dados, né? Porque os dados são dados customizados, né? Então, mas dá até pra mandar fazer, né? Tem que colar os adesivos no dado, né? São vários dados diferentes. Só precisa ter o esquema do, né, onde é que fica as faces, porque os dados eram assimétricos, né, que você falou, só isso, né, precisa saber. Isso, mas isso eu acho que no próprio manual ele fala o que tem em cada um dos dados. Então, melhor ainda, mais fácil. Então tá, obrigado aí, pessoal, pelas contribuições, né, a gente tá vendo aí que tem um pessoal ouvindo, obrigado aí quem tá ouvindo mesmo, né, se der pra comentar, melhor ainda, que a gente fica feliz aí de ter um feedback. Bom, então vamos conversar aí sobre os jogos que a gente trouxe. Lucas, vamos não variar muito, né, começa aí você, o que você trouxe pra nós? Cara, eu trouxe um jogo que foi um santo graal pra mim por muito tempo aí, que chama Tempus. É um jogo que, assim, a gente tá tendo essa ideia, né, de pegar coisas meio fora do padrão. Esse é um jogo que o designer, né, é mega super ultra conhecido, né, que é o Martin Wallace, mas é um jogo dele que meio que quase que caiu no esquecimento aí. E é uma história curiosa, assim, na verdade. Tanto como eu cheguei nesse jogo, como o que aconteceu com esse jogo na época, né? Você já tinha jogado? Já tinha ouvido falar? Não, o Tempos quem me falou dele foi o Pedro, lá do Guia do Jogador, que é um cara que curte muito o Wallace, né? Acho que foi até numa conversa da gente falando justamente disso, né? O Martin Wallace é muito profissional no sentido que ele trabalha muito, né? Faz muito jogo, né? Você Sim. sempre vai descobrindo uns jogos dele aí que você, putz, olha, mais um dele. Não, e tem muita coisa doida, assim. Tem muita coisa doida, né? Mas aí ele tinha comentado da ideia desse jogo, mas eu nunca joguei, não. Uhum. Esse foi um jogo, assim, que teve uma época, né? Assim, eu comecei a jogar, né, 2009, e teve, nos meus primeiros anos, assim, de acessar BGG e tudo, eu era completamente obcecado com a ideia de Civilization Game, né? Civis aí, para os íntimos, né? Que eu, né, quando jogava, né, jogo de PC aí nos anos 90, eu gostava muito desses Age of Empires, né? Eu comentei até no outro episódio, né? Então, assim, por muito tempo eu quis muito achar algum jogo, né, de civilização, né, como eles chamam esses jogos aí. Porém, né, sabendo que eu já conhecia, né, de ouvir falar de jogos nesse estilo, mas que duravam, né, uma eternidade, né? Aliás, quem inventou, né, esse tipo de jogo, né, aliás, eu acho espetacular que é um cara que basicamente inventou três
com estilos completamente diferentes de jogos, né? Que é o cara do 18x, lá o Francis Station, né? Que ele inventou os jogos econômicos de trem, inventou os jogos de civilização, e há quem diga que ele inventou também os... Como é que chama esses jogos tipo Root, Cuba Libre? Os coin. Os coin, assim, não era exatamente um coin, né? Mas ele tem um jogo que é sobre a Revolução Espanhola, se não me engano. Não, é holandês. Dutch Revolution. Que foi um dos pioneiros aí de ter essa coisa de cada jogador controla uma facção que tem um objetivo completamente diferente dos outros, assim. Então é um cara muito genial. Mas é um cara que, como vocês devem saber, né? Ele parece que nunca teve pressa na vida, né? Assim, se tem uma coisa que não incomoda nele é jogo que dura, né, uma tarde ou um dia inteiro para jogar, né? Então o Civilization... Eu não joguei o Civilization em si, né? O originalzão lá do 1980, mas eu joguei aquele Mega Civ, que é basicamente uma renovação do jogo para quantidade absurda de jogadores, né? Jogam até 18 pessoas, mas usa, né, todos os mecanismos que o cara fez, assim. Eu acho um jogo muito bacana, assim, né? Passei o dia inteiro jogando e tudo. Não sei se faria isso sempre, mas é uma experiência interessante. Mas é aquela coisa, né? Para ter em casa, né? É complicado, né? Um negócio que dá para ter e jogar sempre. Então eu ficava nessa coisa, né? Então eu gostava muito dessa coisa de fazer a busca avançada lá no BGG, né? Então ficava o tempo todo lá caçando, lá botava tipo de mecânica, né? Tipo de jogo, duração e tudo, para ver o que aparecia, né, desses jogos, né? Tipo de civilização que jogasse, né, num tempo aí mais palpável, né? E aí, assim, depois de muito pesquisar e tudo, fiquei sabendo desse, né? Que chama Tempos. Comprei no BGG Marketplace, acho que foi 2013, por aí. E aí foi quando eu fiquei conhecendo, né? Eu conhecendo o jogo, né? E a história do jogo, né? Foi um jogo que foi lançado em 2006. É curioso porque, assim, tava tendo um hype absurdo em relação a esse jogo, porque, enfim, era o Martin Wallace, né? Martin Wallace nessa época já era, né, um superstar aí dos jogos de tabuleiro, né? Tinha uma antecipação muito grande aí de sair isso. E ele já tinha alguns jogos de civilização dos longos mesmo, né? Eu sei que ele tem mais de um, inclusive. Tem vários jogos aí de civilização, mas desses aí que duram, né? Pelo menos aí uma tarde inteira, se não mais. Então tinha tudo isso, né? Porque era aquela coisa que todo mundo sonhava, né? Ter um jogo de civilização que desse pra jogar, né? Numa duração aí, normal aí, como a gente joga. E aí acabou que o motivo, né? Do falar que ele, né, meio que caiu no esquecimento é porque pouquinho antes dele saiu o Antique do McGurts, né? Que, assim, foi o jogo que, né, lançou aí o McGurts, era um cara desconhecido nos jogos de tabuleiro, né? E fez sucesso enorme, né? Inclusive, é curioso porque, na verdade, o jogo que ele desenvolvia desde os anos 80 era o Imperial, mas ele achava que o Imperial acho que não vai ter muito público, vou lançar uma coisa mais... Talvez tenha uma chance melhor de dar certo. Lançou o Antique, fez um sucesso absurdo. Lançou o Imperial, fez mais ainda, né? E aí, assim, o Antique, né, é um jogo que ele não é exatamente de civilização, mas tem alguns dos elementos. Não é só um jogo de porrada, né? Assim, tem mapa lá, né? Você bota as unidades para brigar, mas não é só isso, né? E tem outras coisas. Você constrói também, faz como se fossem umas pesquisas, assim, né? Você puxa pro 4x, assim, né? Você faz pontos com outras coisas também, né? Não é só a coisa de brigar, né? Então fez um sucesso enorme. E aí, quando saiu do Martin Wallace, que é o Tempos, né? O pessoal não deu tanta bola assim, né? E apesar de serem jogos diferentes e tudo. E assim, tem também um outro defeito, né? Vou deixar para comentar lá no final, quando ele fizer a visão geral. Mas é um jogo que eu acho muito interessante, porque ele realmente, assim, dependendo daquilo que você está procurando, né? Para um jogo de civilização curto, né? Para mim atende, né? Isso é uma coisa que eu falo sempre porque é impossível, né? Você fazer um jogo tipo um Civilization do Francis Station e tudo que vai jogar em 1h30, 2 horas, então você tem que fazer as suas escolhas, né? Do que você vai eliminar, né? E aí vai depender do que você gosta, né? Então, por exemplo, Exato. Eu, né, não sei o que você acha, mas eu sou um cara que, assim, mapa eu não abro mão. Assim. Acho que jogo de civilização sem mapa, me perdoem os fãs aí de Fruit Ages, mas, não sei, pra mim, me parece que tá faltando alguma coisa, assim. Eu acho esquisito. Se você perguntasse isso uns 5 anos atrás, eu ia brigar contigo, mas hoje eu concordo. Eu não consigo mais considerar. Pra mim, o True the Ages é um ótimo jogo. Assim, um jogo não, eu não tô negando, cartas. não. De um, sei lá, um tableau builder, como o pessoal fala, né? Sim. Mas ele poderia ser sobre outras coisas, né? É isso que você falou mesmo. Sem mapa, perde... Principalmente quando vem do computador, como você falou, né, Lucas? Então, tipo... A gente já tem aquele background, aquela bagagem, aí, pô, tira o mapa, exato. É estranho. Então, assim, pra mim, né, tem que ter. Né? Então, essa foi uma das coisas que eu fazia questão. Outra coisa, assim, eu gosto de combate, mas não queria um jogo que fosse só focado nisso, né? Então, acho que tem que ter outras coisas além disso, né? Então, eu acho bacana, né?
coisa de jogo de civilização que você tem que fazer outras coisas além disso, né? Outra coisa que eu acho muito legal, que também foi uma criação do Francis Tresham, a ideia das árvores de tecnologia, né? As tech trees, né? Eu acho muito legal isso, né? De você ter ali uma evolução, né, cumulativa do que você pode fazer ao longo do jogo, né? Você desenvolve uma coisa, né, e vai dando. Então isso eu acho muito legal. E como eu falei, né, você ganhar o jogo de formas diferentes, né? Então eu fui pesquisando, fui olhando, né? Então no que tinha na época, esse me pareceu ser o que atendia mais, né? Consegui uma cópia usada ali no BGG Marketplace e peguei. Inclusive é legal que assim, depois eu descobri coisas até legais assim que eu nem estava procurando e encontrei nesse jogo. Então qual que é a ideia do jogo? Ele tem um mapa modular, né? Ele vem com as peças grandonas assim, é como se fosse um hexágono de hexágonos, assim que você vai montando, você faz o seu mapa inicial. Esse mapa tem vários terrenos, né? Então assim, você tem dois deles que realmente dão propriedades diferentes, né? Um é o gramado lá, né? Porque só pode aumentar a população nele, né? Depois ela pode ir para outros lugares, mas para começar mesmo só nele. E as montanhas que meio que, assim, é onde você não consegue fazer quase nada, né? Você não pode botar cidade lá, esse tipo de coisa. Os outros terrenos, né? Tem mais outros dois terrenos, né? Tem as florestas, né? Tem um que é como se fosse uma estepe, assim. Tem outro que são as montanhas. Esses, assim, não tem nenhuma característica especial só para eles, mas, assim, o fato de você ter terrenos diferentes é importante para como você faz ponto e como você tem o combate, né? E aí você começa, né, com suas 3 pecinhas lá, representando sua situação inicial. No começo do jogo, cada um vai botando ali 3 pecinhas em qualquer lugar do mapa. Naturalmente, é interessante você começar botando na grama ali, né? Porque é onde vai, de fato, você poder gerar mais gente, né? Então, você começa com 3, né, pecinhas e você vai, por algum motivo, eu acho que é mais confortável gerar gente na grama. Entende, né? Na pedra, né? É chato, né? E aí você tem um tabulozinho individual, mas esse tabulozinho ele serve simplesmente para você registrar as ações que você fez e o resto é um play aid mesmo, né? Então assim, não é uma coisa, você vai montando o seu tabuleiro, não tem nada disso, tudo acontece no tabuleiro central ali, tá? Nada é individualista ali. Então, o que tem as ações ali, né? Então, quando começa o jogo, né, cada jogador ele tem direito a fazer ali um número de ações, né, que começa, se não me engano, com quantas? Com 3 só, 3 ações. E aí, quando você vai fazer isso, você coloca umas outras opções, que seria mover pessoas, né? Então, no começo do jogo, você pode, né, quando você move lá, significa você pega lá a tua pecinha, bota num hexágono vizinho ali, fazer criança. Então, você estando na grama ali, né, você bota lá uma pecinha a mais ali, você empilha as pecinhas, né? Inclusive esse conceito de empilhar ali é interessante, que você tem como se fosse um limite populacional ali por hexágono. Arranjar briga, né? Então você pode atacar um vizinho ali, você está num hexágono que tem do lado, né? Um hexágono do lado que tem peça do outro jogador, você pode brigar com ele. Tem um que chama ter ideias. Ter ideias é basicamente você pegar cartas, né? Então tem cartas que servem para várias coisas no jogo e construir uma cidade. Então quando você constrói a cidade, você pega, né? Você substitui toda a sua pilha de bonequinhos, né? Num hexágono por uma cidade cujo valor é o tamanho daquela pilha, né? Beleza. Aí, como é que funciona, né? Essas coisas, né? Típicas de jogos de civilização, né? Esse jogo ele não tem uma tech tree, né, uma árvore como uma árvore mesmo, né? Aquela coisa que você faz isso, você vai bifurcando, né? Então, se você for por esse caminho, você vai construir tal tecnologia. Como eu falei, né? É um jogo que simplifica, né, a ideia de um jogo de civilização para algo que joga muito rápido, assim. Se for com 3 jogadores, que é o mínimo, é capaz de você jogar em menos de 1 hora, né? Com 5 jogadores, aí já vai aí para umas 2 horas, né? 1h30, 1h45, mas assim, é muito rápido, né? Para um jogo de civilização. Uhum. Então, como que ele faz isso? O que acontece é que cada vez que termina uma era, né, a era termina quando todas as pessoas fizeram todas as ações que ela tem, o cara, né, ou os caras que melhor se desenvolveram naquela era, eles têm o direito de ter uma ida adiantada, digamos assim, para a era seguinte, né? Então, no começo do jogo, por exemplo, né, o quanto que você anda, né, o número de quando você vai fazer o movimento, é limitado. Você move só um bonequinho, né, para um espaço adjacente ali. À medida que você vai avançando nas eras, você pode andar mais de um espaço, tá? Chega uma era lá que é a era da navegação, né? Então, quando chega a era da navegação, sempre que você estiver numa borda do mapa, né, em volta, você monta o teu mapa e em volta é tudo mar, né? Então, você pode pegar uma pecinha sua que está na praia, digamos assim,
e leva para qualquer outra praia, né? Porque você desenvolveu a navegação, né? Chega um momento, né, que, por exemplo, você pode ter mais crianças, né? Porque melhorou lá as condições, né, de nascer gente, né? Ou você pode ter uma concentração maior de pessoas por hexágono, né? Isso é o limite populacional ali, né, daquele região. Ou você pode mover por mais espaços, tá? Ou você pode ter mais ideias, né? Que é você pegar mais cartas cada vez que você faz a sessão de ter ideias. Então, o que funciona, né? Que a ideia de evolução aí tecnológica não é aquela coisa de ter uma árvore, né, super complexa, mas é de que a cada era que passa, né, você vai conseguindo fazer mais coisas, só que sempre vai ter, né, alguns jogadores que vão poder fazer isso antes dos outros, porque foram eles que se deram melhor naquela era específica. Tá? Então, o que é você se dar melhor nessa era específica? Né? Então, a cada era, tá, você vai ter uma pontuação que vai depender das cidades que você tem e do terreno que está valendo naquela era. Né? Lembra que eu falei que a questão do terreno era importante para várias coisas. Né? Então, assim, você vai fazer uma somatória de pontos, né, que vai ter essa coisa das cidades, né? E cada terreno ocupado daquele que é o terreno especial daquela era, tá? Ele vale na contagem de pontos. Aí se soma tudo, né? O cara que tiver mais quem vai avançar para a próxima era. Né? Se der empate ali, os dois avançam, tá? E nesse jogo, assim, cada vez que tem uma nova era, né? Uns vão para frente, mas os outros eles chegam na anterior, né? Então, assim, nunca fica alguém muito para trás, né? Você só vai ter sempre uma diferença de no máximo uma era de cada um. Aí, né, tem o negócio das cartas, né? Então, as cartas, né, elas servem para te dar alguns poderes especiais, né? Então, por exemplo, tem uma carta lá que é de educação, que ela vale um ponto a mais, né, que é aquele ponto do progresso, né, que é contra quem que avança para a próxima era. Tem umas que, por exemplo, tem uma da medicina que permite você colocar um bebê a mais, né? Quando nasce, você faz gente lá, você pode botar um a mais. Tem uma que é do sanitation, né, que é a ideia ali da você ter uma capacidade maior por cidade, né? Então, você permite que, assim, se o seu limite é naquela era de 3 bonequinhos por hexágono, né? Usando essa carta você pode botar, né, 4 ali para fazer isso. Tem o de transporte, que permite você transportar, né, a mais ali uma das suas peças. Tem um que é muito legal, né, para quem jogava Age of Empires, né, que é o Religion, né? Então, o Religion, né, você está do lado de um bonequinho do seu colega ali, né? Você joga carta lá, você fala, ololô, né? Aí já converte para tua. Então você pode converter a unidade do amiguinho ali. E tem as que estão a ver com combate, né? O combate desse jogo eu acho muito legal, porque é um combate que ele permite blefe, né? Eu falei, né, que o terreno ele tem importância. Então, assim, quando você vai atacar, né, vai valer ali o terreno onde está acontecendo a briga, né? Então, você tem várias cartas. Essas cartas elas têm esses poderes que eu te falei, mas além disso, no fundo delas tem um terreno. Né? Então, quando você vai atacar o teu vizinho, o que vai contar para a tua força, né, de combate? O número de pecinhas que você tem, né? Então, assim, se você tem uma pilhazinha de três pessoas ali e está atacando um de 2, você já começa ali com a vantagem, né, de 3 para 2. Aí, o cara que ataca, ele bota um número de cartas virado para baixo, tá? Então, nessas cartas, o que pode contar para ele para aumentar a força de ataque? Toda carta que o fundo é o terreno onde está acontecendo a briga, tá? Soma 1 no ataque dele. Tem umas cartas especiais aqui, né, que tem uma que chama Weapons, né? Então, essa Weapons, né, ela aumenta mais 1 também, tá? E o cara que está defendendo a mesma coisa, né? Se ele, na hora que o cara que atacou botou lá suas cartas que ele atacou, o que defende ele vai botar também, sem ver ainda as do atacante, tá? As cartas que, se tiver essa weapons, né, soma 1 na defesa dele. Se tiver o terreno onde acontece, soma 1 também. E tem uma carta que é especial só para defesa, que é a fortaleza, que ela aumenta em 2 pontos para quem está defendendo, tá? E por que é legal, né? Porque, como eu falei, você pode blefar, né? Então, assim, na hora que você vai atacar lá o cara, né? E de repente você nem tem o tanto de ponto que precisa, mas você pode lá botar um monte de carta que é uma carta que não é tão interessante para você, que não vai servir para nada no combate, para o cara assustar e nem querer gastar as dele, né? E aí, de repente, né, quando você vira, você mostra, não, aquilo ali não teria avançado nada, de repente o cara até poderia ter se defendido, mas desistiu de defender porque achou que era coisa demais ali. Muito bom. Ele tem esse lance do blefe, assim, no combate, que eu acho muito legal. E aí, né, o jogo, ele como eu falei, você vai tendo essas várias eras, né, então tem era que aumenta, né, a capacidade das cidades, tudo. Né? A cidade é uma coisa interessante, né, como não comentei sobre ela. A cidade, você
Toda vez que você quer construir uma cidade, você troca uma pilha de um hexágono para uma cidade. Tem umas regrinhas de posicionamento, você não pode botar duas cidades próximas da outra, né? Não pode botar em montanha e tudo. E essa cidade, o interessante dela é que elas contam muito ponto, né? E vai ser de acordo com o valor da cidade, né? Então, se você trocou uma pilha de 4 bonecos por uma cidade, é uma cidade de 4, de valor 4, né? Isso vai valer 4 pontos lá no final do jogo. E além disso, ela anula o terreno. Então, na hora que você põe lá a pecinha da cidade, né? Então o terreno que existia embaixo deixa de existir. Então e também cidade você não pode converter, né? Então ela é interessante você assim que puder sair construindo as cidades. E aí o jogo ele vai avançando, né? Então cada era, né? Você vai, né, podendo fazer coisas a mais, né? Nesse limite. Até chegar no final, né? Então, no final do jogo, você vai ter uma última era aí. Teoricamente, quando você teria quem atingiu a aviação, né? Só que não chega a usar, porque é a condição de fim de jogo. Em que, uma vez que chega nessa era, né? Então, de novo, vai ter, né, aquela coisa de ver quem foi que avançou, né? Quem foi que ganhou aquela era, né? Que vai depender de quem tem mais peças no terreno daquela era. Acho que é o pântano, a última, tá? Soma também a quantidade de cidades e tudo. E aí o cara que chegou nisso, né? Ele ganha aí 3 pontos, né? Ou se tiver empatado, né? Eles ganham. E depois você soma, né, todas as cidades que estão no jogo, o valor dela e todos os terrenos, né, que você ocupou, né, contam um ponto também. Então é isso que eu falei, né, assim, das coisas que o pessoal reclama nesse jogo, né, eu acho que talvez esse é que realmente eu acho que é a parte que é talvez um pouco menos, né, um pouco mais sem graça, assim, que é a condição de vitória, né, assim, porque no final das contas você faz um monte de coisa, está convertendo gente, está brigando, está construindo cidade, mas no final do jogo que define quem ganha ou quem perde é basicamente, né, o quanto que você conseguiu se espalhar pelo mapa, né? Porque o que dá mais ponto é você construir as cidades, né, e ocupar, né, os terrenos, né? E você ganha 3 pontinhos aí para se você for o cara que ganhou a última etapa, mas até isso depende, né, de você ter se espalhado bem naquele terreno. Quando você vai ter a mudança de fase, né, aquela coisa do terreno na mão também conta, né? Então, assim, quando termina a fase do jogo, a partir do jogador da vez, ele coloca cartas viradas para baixo que poderiam ser aquela carta de educação, que dá um ponto de progresso, ou a carta do terreno da vez. Tudo isso é somado ao número de terrenos que ele de fato ocupou com as pecinhas dele, né? Nisso aí também dá para blefar, né? Então, assim, de repente você tá meio que empatado lá contra o cara que você tem um certo número de cidades e terrenos ocupados, deu 5 a tua soma total. Tem outro cara que também tem 5, e aí de repente você é o primeiro, você bota lá umas 3, 4 cartas assim, né? O cara assusta, vixe, não vou nem disputar aqui, quando de repente nem era isso tudo, porque nem todas essas cartas eram de educação, né? Ou daquele terreno. E aí no final do jogo é a mesma coisa, né? Para você ver quem avança, né, para a última etapa, né, que ganharia 3 pontos de bônus aí, também vale o terreno da vez ali, né? Ou essas de educação. Então acho que esse é o único ponto fraco assim que eu acho, né? Assim, talvez a condição de vitória poderia ser mais interessante. Mas é um jogo que diverte muito, assim, como falei. Eu acho que você deve ter jogos desse tipo nessa coleção, né? Assim, um jogo que talvez não tenha pessoas que acham a coisa mais espetacular do mundo, mas assim, é um jogo que nunca decepcionou ninguém, sabe? Todo mundo que eu jogo esse jogo assim gosta dele. E assim, conheço vários fãs dele. Então tem um amigo meu, o Flávio, que passou anos assim, ele conheceu comigo esse jogo, né? Era doido para ter. Finalmente achou uma cópia lá no BGG Marketplace também, antes de fechar. Pegou assim por um valor baratinho também, né? Usado, né? E é isso, né? Assim, é um jogo que pode não ser a coisa mais espetacular do mundo, mas assim, que fez, né? Todas as pessoas com quem eu joguei gostaram, né? E é um jogo rápido, né? Um jogo, como eu falei, né? Se você for em 3 pessoas aí, em 45 minutos você joga. E dá um pouquinho de trabalho para achar, né? Assim, mas de vez em quando aparece uma cópia usada para vender, né? E tem a lenda aí, né? Que o Martin Wallace, ele cogita aí de repente revisitar o design desse jogo aí. Alguém comentou aí numa entrevista, alguma coisa assim. Falei, vamos ver. E assim, é um joguinho que eu acho muito bacana. Eu já testei vários outros, assim, como falei, né? Assim, por anos eu era obcecado por esse negócio de jogo de civilização. Antes de eu conhecer jogo de trem, né? Era muito mais, assim, essa coisa de jogo de civilização do que qualquer outra coisa. Então, nossa, li sobre tudo quanto era jogo. Testei vários. Testei aquele Golden Ages, não sei se você já jogou. O Golden Ages eu não testei, mas já ouvi falar bastante dele, né? É um que falam... Recomendo, assim, né? Um que é mais... vai ser mais rápido ele é bacana, também, né? Uhum.
Tem um que chama História também, que é um que eu comprei, mas é que ele é de deck building, eu nunca fui muito fã assim, de deck building, sabe? Mas ele tem... E pra quem gosta também, o interessante dele é que ele tem essas coisas de robô pra controlar jogadores, né? Então você pode tanto jogar solo, quanto de repente, se jogar só com 2 ou com 3 pessoas, você pode botar lá um robô que controla lá uma outra civilização pra você. Mas assim, mesmo de todos esses que eu testei, assim, acabou que o que ficou mesmo na coleção, que eu gostei, foi esse tempo. Só de curiosidade, assim, pra entender, você falou que testou vários aí, né? E esse foi o que acabou encaixando aí contigo. Mas você acha que foi a questão do tempo? Acho que não, né? Porque você já deve ter jogado outros rápidos Não, também, né? não. Então, Eu acho que era. Tanto é que o próprio Golden Ages, o Story, é um jogo rápido também, isso. assim, jogo de Jogos rápidos, 1 hora e né? meia, 2 Ele te horas. passou, assim, a experiência de um jogo de civilização mesmo. Mas como eu falei, pro É meu isso, gosto, né? né, assim, que Pro aliás, seu assim, ó, até gosto, uma né? anedota que eu conto, assim, né, que assim, nessa época, né, que eu tava alucinado com essas coisas, eu lembro de ter lido, foi a época que saiu chama Seven Wonders. O pessoal falou, um jogo de Uhum. civilização, rápido e tudo, então eu fiquei alucinado, assim, comprei o jogo, né, fui comprar, mandei importar e tudo ele novo, tudo. E assim, fiquei decepcionado, assim, não é um jogo ruim, é porque, sei lá, porque eu esperava do jogo de civilização, ele não é, né, assim, é um jogo de, lá, de montar É que é um as tema cartas só, lá pra né? É um fazer. tema. Exato. Então. É só um tema de civilização, né? Uhum, sim. Igual o Tapestry lá do Stegmaier. Tem gente que Pois é, gosta esse eu só ouvi também, falar. Não né? são jogos ruins. É No, aquela no- coisa, né? Pro meu gosto pessoal, né? Sei lá, essa coisa de eu gostar muito de mapa, né? Isso, é porque eu acho que faz muito esse é um dos temas, na minha opinião, que causa essa confusão. Porque quando te fala disso, um jogo de civilização, é difícil você dissociar que pode ser só um tema de civilização, né? Então acho que para muitos Uhum, já puxa esse background, que eu acho que vários dos jogadores devem ter também jogado no computador, né? Então é aquela imagem que você tem, né? sim, E aí quando começa a exato. faltar elementos, que é o que você falou, né? Para poder fazer um jogo Civ assim à altura, poxa, é bem engraçado, né? Essa história você conta do Trasham, porque daí quando tem o Civilization do Sid Meier, que tem até Uhum. aquela história que ele nunca confessou, né? Que Pois se é, né? baseou no jogo do Trasham, mas poxa, dizem Uhum. as línguas aí que ele jogou sim, né? Não tem como, E se né? você pega aquele primeiro Civilization, aquele já é muito. Tem muita coisa por trás acontecendo, né? Assim, é um Demais, jogo muito Não, extenso. E ele é praticamente um jogo de tabuleiro. O primeiro? não, você tá falando de PC, né? De PC mesmo, então, que é Isso, o sim, sim. meio Uhum, que é o que ronda assim, o imaginário do Sim, pessoal quando você fala no exato. Civ Game, né? Uhum, Mas sim. só que ele já era um jogo de tabuleiro digital, se você for pensar. Ele é por É. turnos, o pace Uhum, dele é tudo devagar. Ele é só um jogo de tabuleiro com muita coisa por trás dos panos ali, né? Rolando, né? uhum, Com o computador controlando. Cara, você abstrair, isso é uma loucura mesmo. Ou você faz sim. um jogo, como você falou, um Mega Civ da vida, uma coisa Pois gigante, é. ou vai ter que arrancar Sacrificar alguma pedaços coisa, ou porque quando você tenta fazer tudo, eu vou manter tudo, mas eu vou abstrair cada etapa, eu não gosto do resultado, né? Uhum. Tem um que é um mais moderninho, né? Que lançaram do Civilization, né? Que é esse a New Dawn, né? Acho que é isso. Sim. Uhum. Eu entendo ele, né? Eu acho que tem pessoas que gostam tudo, mas assim, aí abstrai demais cada elemento, né? Que Uhum. faz um jogo de civilização. Pois é. Então, pelo que você falou, o que me achou interessante beleza, ele abdicou de algumas coisas para manter talvez mais a sensação que você tem num jogo desses de você realmente expandir, ver que se alterou o mapa, né? O mapa, né? Aquele mapa todo para você perambular, né? Uhum. E aí você vê no final do jogo, deve ser legal, né? Acho que deve formar um arco, assim, eu imagino, né? Para os Sim, sim. jogadores. Uhum. Você vê que, pô, teve uma história ali mesmo, de fato, né? Todo mundo expandiu, etc. Uhum. Eu acho Um que legal. assim, eu gostei muito, né? Só não é tão curto, mas também não é absurdamente longo. É aquele Clash of Cultures. Você já jogou? Isso. Pois é, ele eu acho muito Esse legal, aí assim. eu só joguei digital e aí eu não considero mais que eu joguei, né? Tô sendo bem restrito. Eu preciso jogar ao vivo Sim, não, eu só pra gostei ver. demais, assim. Eu Só, gostei só, também, mas você veja que. Eu acho que ele abstraiu outras coisas daí, né? Uhum. Ele focou bem na Tech Tree, que fica bem legal Isso. ali no jogo, Uhum. né? E alguns outros elementos, etc. Mas ele sacrifica ali, talvez, essa questão, justamente essa questão de expansão, né? Que fica um pouquinho. Pelo que você me contou, eu fiquei com a impressão que você enche muito mais o mapa, né? Do que no Sim, Clash. sim, é. Uhum.
Não é, tanto é que no final do jogo falta espaço mesmo, né? Assim, na última etapa vai ser todo mundo brigando assim feio, você vai meio que tentar, pô, não, tem que fazer, tô desesperadamente achar um pedacinho para ocupar ali para me valer ponto, né? Então assim, principalmente porque quando chega no final já vai estar todo mundo nessa etapa da navegação, né? Então assim, você vai ter que correr para com as pecinhas que estão, né, num dos extremos do mapa, né, nas praias, né, digamos assim, você já jogar para o outro lado o máximo possível para, se possível, você já combinar com isso com um ataque para pegar o terreno do lado ali, porque falta espaço mesmo, né? Então esse é um jogo que, em geral, né, fica bem preenchido quando chega o final da Bem partida. preenchido, entendi. Excelente aí. O primeiro jogo aí do March Wallace, acho que tem muitos deles aí para ser descoberto, né? Pois Acho que é, né, o ele, cara. Knizia, são uns caras que a gente vai poder trazer bastante. E que não Isso. adianta, né? Não é todo mundo que... São poucos que jogaram aí toda a carreira, né, deles. Nossa, né, de Nini Kniz é impossível jogar todos. Acho que só ele jogou, né? Deve estar com uns 600 jogos já. Nossa, acho que é por aí, né? Acho que até mais, Rubinho. Pô, gostei, cara. Gostei da ideia dele. Eu, particularmente, eu ainda gosto, né, dos jogos de civilização, mas eu, depois também de decepcionar um bocado, igual você falou, né, que a gente acaba não encontrando aquilo que a gente quer, né, exatamente. Sim. Então eu também acabei partindo para outros, como é que eu vou dizer, outros aspectos que eu gostava mais. Então, sei lá, se eu gosto mais da parte 4x, assim, de um Civ game, eu vou jogar um 4x direto, né? Uhum. Se um jogo se é pela batalha, às vezes é mais legal e logo jogar um desses skirmish da vida, né? Uns jogo mais de porradaria. Aí legal que esse realmente parece ser um que pega o aspecto da civilização como crescendo, assim, né? Uhum. Eu não considero como um Civ game, mas um dos meus preferidos, assim, que lembram isso pra mim é o Antiquity, né? Da Splotter. Ainda não joguei esse, cara. Porque dá essa sensação, você tá ali expandindo, né, e crescendo e tal, mas não tem a parte de luta, né, não tem nada disso. Mas ele nem é um Civ game, Bom, assim, né, um não que dá nem pra é considerar. uma espécie de Civ game, assim, um jogo loucaço da Splotter também, é aquele Roads and Boats, né? Eu acho espetacular, assim, mas é doidaço, né? Não sei se você já teve a oportunidade. Cara, esse é um que quem me botar na mesa, esse eu vou abraçar muito, vou Não, agradecer vale a demais. pena. Mas é um Nossa, jogo esse é a longo, primeira vez né? que eu vi. É, jogo longo, né? Mas ele é logística pura ali também, né? Isso. Eu acho que esse tema, assim, como eu falei ali antes, de Civ Game é uma coisa que é bem discutível também, até quando a gente foi falar lá de jogo econômico no Gustavo, é nesse nível de discussão. O que é o Civ Pois é, Game? É só o tema? exato. Ou ele é... Porque pra mim começa a misturar muito com 4x, o pessoal mistura muito 4x com Civ Game, não é necessariamente a mesma coisa. Um 4x se assemelha muito mais, se a gente fosse pensar, da mesma maneira que eu entendo, com um RTS de computador, né? Um StarCraft da vida, Sim. né? Umas coisas assim, né? Que a ideia é outra, né? Então, enfim, esse aí é um tema que vai ficar aberto aí, que não cabe a nós resolver isso, né, Lucas? Não vai, Pois é. a gente vai resolver esse problema. Quer jogar um Civ Game de verdade? Vai jogar então um Mega Civ. Mas se quer pegar aí uns jogos que não vão levar, como você falou, aí 1000 horas, uma bela escolha aí. Então tá. Eu vou então trazer o meu joguinho aqui, cara. Eu vou trazer um jogo que não tem nada a ver com isso que você falou. Como Mas de tem a praxe, ver. né? Eu acho que a Mas gente nunca falou de jogos que tem a ver que um tem pouco. relação. Um dia a gente faz um temático aí. Mas tem a ver, se eu posso puxar um gancho, ó, né? Qual que é o auge da civilização, né? Em alguns dos jogos de computador Civilization é quando você mandava ia pro espaço, né? Acho que a partir do Civ 3, se eu não me engano, começa a ter a vitória tecnológica, é você ser o primeiro a ir pro espaço, né? E o jogo que eu trouxe aqui é o Space Corp, né? É um jogo da GMT, novamente. Ele é bem recente até, ele é de 2018. Ele é um jogo que não é sobre navinha atirando, nada disso. Não é também sobre civilização no espaço. Ele é sobre, como o nome diz, corporações tentando ganhar dinheiro com a exploração, né, espacial. Então não tem briga, não tem nada, né? E você, Lucas, que gosta de mapas, esse é um jogo que tem 3 mapas diferentes. Ó. Ele tem uma sensação, né? Já vou até falar aqui que o principal dele é uma sensação de jornada, assim. Ele fecha um arco de exploração do espaço, da gente saindo da Terra. Então, o primeiro mapa ele vai até Marte.
até o cinturão de asteroides ali, que vem depois de Marte. Então, o primeiro mapa você tá ali, tabuleiro, né? Pode ir na Lua, vai no Marte, vai em alguns pontos aí mais próximos interessantes, né? Porque aí quando né, acaba aquela era, vira o mapa, né? Você vira o tabuleiro, e aí agora é do cinturão de asteroides até o final do sistema solar, até o limite ali depois de que acaba ali, né? Onde tem uma outra nuvem ali que eu esqueci o nome agora. E aí o terceiro, né? Que aí você usa outro tabuleiro mesmo, né? E aí é quando a civilização ficou viajando para outras estrelas. Então você já está indo colonizar outras estrelas. Então o jogo ele cobre assim um período de tempo muito grande, né? Então desde o comecinho até a gente tá, né, nesse período aí que se um dia chegar, que a gente vai estar indo para outras estrelas. E como que é a mudança assim de um para outro? Aí que vai vir o ponto. Um jogo desse tinha tudo para ser um jogo também épico desses, né, com 1000 coisas. A grande sacada ali do designer é que o jogo em si, ele é quase mecanicamente, ele é quase um Eurogame. Ele é muito simples, né? Então, as condições, assim, de vitória, né, para passar de era, basicamente você tem você tem um boardzinho, assim, comunitário que tem, se fosse mini objetivos, né, que no jogo eles chamam de contratos, porque, né, são empresas ali e tal. Então, sei lá, primeiro a construir alguma coisa em Marte, o primeiro a fazer não sei o que, são né, alguns feitos importantes ali que vão te dar pontos. No jogo é dinheiro, tá? Mas o jogo não tem nada de econômico. É só para falar que os seus pontos são dinheiro. Tá. E aí você ganha ali os pontos, que ganha dinheiro. Quando cumpriu ali uma boa parcela desses contratos, vira a era. Igual, basicamente, não é a mesma ideia, mas você falou que quem vai melhor, né, começa um pouquinho na frente, tem isso também. Então você sempre tem uns times, né, que são seus times, assim, que estão lá agindo, né, são a forma que você pode interagir com o mapa, são uns cubinhos, assim, né. Se você manda alguém lá pro cinturão de asteroides, por exemplo, depois de Marte, né, que é no primeiro mapa, você perde esse carinha, né, você não pode mais usar ele naquela rodada, naquele mapa, mas quando virar, né, você já tá um pouquinho mais na frente. Então você mandou, beleza, eu não vou continuar fazendo coisas aqui, já vai lá pra frente, vamos continuar. E você sempre tem isso. Então, quando cumprem, né, esses contratos, assim, que são, se eu não me engano, são 7, então quando completam 6, fecha a rodada e vira o mapa. Então o jogo, ele é bom e ruim ao mesmo tempo, dependendo da forma que você aborda ele. Né? Eu mesmo já vendi e recomprei depois de eu avaliar melhor. Porque pra galera que joga mais da mecânica, assim, né? Mais do sistema, né? Da galera assim, mais com as cabeças mais de euro, assim, no geral, a parte mecânica é muito boa, sabe? Mesmo sendo um jogo da GMT. Inclusive, eu já recomendei ele para muitas pessoas como o primeiro jogo da empresa. Porque ele é realmente muito tranquilo. Comparando com outros jogos, né? Tem o famoso High Frontier, que eu nunca joguei. Esse você já jogou, Lucas? Não, já ouvi falar. Do Phil Eklund, né? Dizem que é o supra-sumo, né? De quem quer jogar jogos de exploração espacial e tal. Pô, aliás, agora que você falou que eu lembrei, né? Eu ia falar de um desse e acabei falando de outro jogo. É verdade. É verdade. Tudo bem, vai ficar melhor que ficou mais engraçado assim. Ninguém ouviu. Outro dia. Mas tem também o Merchant of Venus, né? Você já ouviu falar desse? Ele também ele é antigão esse aí, né? Saiu uma versão nova aí pela Fantasy Flight, mas é um jogo dos anos 80, assim. Anos 80, né? E a capa dele é engraçadíssima, assim, você já viu? Uns camelô espacial, assim, os caras vendendo uns tapetes, assim, é muito engraçado. Tem um outro que eu tive aqui também por um bom tempo, que é o Living Earth. Cara, jogo lindo, assim, também, ele também simulando, assim, a corrida espacial. Mas depois eu faço uma comparação com ele. Mas mecanicamente, ele é muito simples, né? Você aprender um High Frontier aí, dizem que é bem complexo, né? Mais com todos os módulos. E o Space Corp, mecanicamente, ele é muito tranquilo. É um jogo de cartas. E nas cartas você tem lá os movimentos básicos, né? Como movimentar seus times, construir, explorar, algumas outras coisas que vão aparecendo conforme você vai avançando nas eras ali também. Mas ele não tem nenhum segredo, né? Ou você pode usar a carta, preciso mover daqui para a Lua, é uma conta muito simples, tá? Tem um valorzinho no board ali de gravidade, se considera isso, a distância.
e pronto. E geralmente já tem as contas principais feitas ali para você também, no próprio tabuleiro. Então, se você precisa de 12 lá de movimento, você precisa somar 12 de valor de carta. Então, se você tiver as cartinhas lá, você soma ela, baixa e pronto, você vai. É muito simples. Uma outra coisa legal é que você tem um board teu, que tem alguns slots, que você pode baixar algumas dessas cartas. Então, é como se fosse uma infraestrutura que chama. Então, eu baixo ali uma carta que dá movimento 4. Então, agora eu não preciso baixar uma carta. Eu sempre posso usar aquele 4 somado com alguma carta minha. Então, você vai montando meio que um esqueminha ali, tipo um tablozinho também seu, para melhorar as ações. Mas o jogo é isso, né? Você, simplesmente na tua rodada você vai lá, baixa cartas, faz tua ação, vai pro próximo. Não tem nada assim que vai aumentando muito de complexidade. A não ser da segunda pra terceira era, que é uma grande crítica do pessoal. A primeira e segunda era vai muito rápido, muito fluido, né? Parece que você tá jogando um joguinho realmente muito desses joguinhos streamlined, modernos, né? Que são jogos bem fluidos, né? Sem exceções. A única coisa que a segunda era vai adicionar de novidade é que começa a ter mais radiação, né? Então você precisa ter alguns tipos ali de proteção, umas cartinhas que tem lá um move que é protegido, e algumas distâncias começam a ficar mais complicadas, né? E faz um jeito de simular as órbitas, né? Então, tipo, para você ir de Júpiter para Saturno, não tem uma distância fixa, né? Tem as órbitas também, né? Então não é tão fácil você ficar navegando, né? Ele tem botou uma sacada ali que geralmente você tem que mirar para onde você vai e não é tão fácil transitar quanto mais longe você vai indo. Mas nada demais. Quando você vai pra terceira era, que você vai colonizar lá as outras estrelas, o jogo, aí você lembra por que você tá com o jogo da GMT. Aí muda completamente, assim, quebra demais o ritmo do jogo. Eu até entendo tematicamente. Óbvio, né? Por mais que seja complicado a gente ir até o final do sistema solar, não se compara com o que vai precisar pra gente mandar naves, colônias pra outras estrelas e colonizar, né? Então, assim, aí o jogo muda demais. Aí o jogo tem que fazer muito mais matemática, muito mais conta, é tudo mais difícil. E aí dá uma arrastada boa, né? A vantagem é que você pode jogar essas eras separadamente, ou tem gente que nem joga a primeira e joga só a segunda e a terceira, ou dá pra você jogar só a primeira e a segunda. Dá pra fazer. Mas, na minha opinião, eu gosto do jogo, mas ele tem como se fosse uma dissonância, assim, entre o que ele tá tentando te propor. Ao mesmo tempo, ele tá te propondo uma facilidade mecânica, né, que vai agradar ali, principalmente o pessoal ali mais que gosta do euro. Mas, por outro lado, ele tá te chamando também para uma jornada, um lance até quase narrativo, assim, do que você vai, como vai ser essa exploração, o que você vai fazer. Pô, primeiro lá para Júpiter, depois eu vou, e depois eu vou explorar. E que não tem nada a ver com o euro, né? Ele é uma coisa muito mais, assim, temática. Sim. Tanto que ele tem uma sensação de passa ou repassa. Lembra do passa ou repassa? Que o pessoal ficava lá respondendo as perguntinhas e no final tinha uma prova maluca que aquela que ganhava, as perguntas quase que não importavam. Não valia nada o que acontecia nos anteriores. A última vale 5.000 pontos, né? Então ele comete esse erro, eu não vou chamar de erro, mas de um ponto de vista assim de design, se fosse para ser um euro, não faria o menor sentido. Porque a terceira era faz muito mais ponto essa fase das colônias. Inclusive, assim, até o que você vai construindo de infraestrutura no teu board não vai fazendo mais sentido. No começo você tem uns motorzinhos, michuruca, mal anda. No final você tá com cartas maravilhosas. Então, nem isso se justifica, né? Você vai pensar, por que eu jogo a primeira era, então? Se você for pensar desse jeito. Sim. Então ele cria essa dissonância. Você tem que aceitar que o jogo, ele é sobre a jornada, no final das contas. E aí que eu acho que mora o perigo. Que muita gente não gostou, esperava outras coisas, porque para quem quer aquela complexidade, né, de fazer as 1000 contas e pensar que lá que seu engenheiro espacial, ele não vai te entregar isso porque o jogo é mecanicamente simples. Pro cara que foi pra jogar um euro competitivo, que vai estar amarrado, tudo certinho, vai se decepcionar, porque ele vai ver, mas complicar isso. Essa terceira fase aqui que muda tudo, né? Parece que só importa aqui o final. Então ele cria, eu acho que ele arriscou demais. Mas se você entende a proposta, e você fala assim, olha, na verdade eu tô vindo pra jogar pela jornada, mas com uma mecânica bem tranquila, que não vai ficar me atrapalhando nisso, ao mesmo tempo me oferecendo escolhas, né, de como jogador,
eu acho que aí você consegue jogar e gostar desse jogo como eu tô gostando hoje. Mas veja o quanto de volta eu tive que dar aqui pra explicar minha experiência com ele. E Pois é. como que você consegue pegar isso, né? Então, eu entendo, ele foi bem controverso, porque muita gente ficou na expectativa quando ele foi ser anunciado, os designers, assim, né, de design de Wargame, né, o John Butterfield. E ele é um cara que também é bem conhecido por fazer ótimos jogos pra se jogar solo. Ah, Então, inclusive, isso tá ali no Space Corp, né? Ele, tipo, tem um manual só pra jogar solo. Não, caramba. você não precisa ler os 2 manuais. Se Sim. você só vai jogar solo, como vários compraram só pra jogar solo, você só lê o manual de jogar solo, né? Todas as regras ali, sem exceção, não tem aquele que você, num jogo multiplayer, não, eu nem sei como é que joga multiplayer, sabe? Você vê que o jogo foi pensado pra isso, né? Não, que doido. E dura quanto tempo o jogo? Então, aí que vem. Se você for jogar todas as eras, você vai pegar umas boas 4 horas aí, vai. Dá pra Ah, jogar em menos depois, sim, umas 3 sim. horas e meia, 3 horas, quem sabe, aí, se o pessoal estiver bem. E aí ele também começa a ficar, talvez, um pouco longo demais, né? Sim. E se você joga só as 2 primeiras eras, na minha opinião, ele vira um euro médio, assim, né? E eu já falei Aham. lá na minha apresentação que eu não gosto de euros médios. Então não me agradou muito. Falei, bom, entre jogar isso aqui, prefiro jogar outras coisas, né? Aí pode jogar Uhum. em 1, 2 horinhas. Tem coisas mais interessantes. Ele não passa aquele sentimento de jornada que é até você chegar no final, né? Ao meu ver. Tanto que agora, quando eu comprei com a expansão, né? Lançaram uma expansão que, inclusive, ele colocou corporações mais assimétricas, assim, né? Bem de Uhum. levinho, né? Nem chega assimétrico, só por uns poderes variados, pra melhorar o modo solo também. E eu comprei meio que pra jogar solo mesmo, sabe? Eu vou Sim. confessar. Porque é legal jogar em outras pessoas, muda a experiência, né? Ele não é um jogo muito interativo, né? Como eu falei, não tem como atacar, mas ele deixa um pouquinho mais aquela coisa assim, eu tenho que chegar ali porque alguém pode chegar antes, né? Aquela coisa que alguém acaba sendo quase que uma corrida por algum daqueles objetivos. Mas o modo solo implementa isso muito bem e de uma maneira muito fácil também de executar. Então a única vantagem de você jogar com mais pessoas é porque tem um sistema lá que aí você pode usar a infraestrutura dos outros, né? Como se você estivesse alugando ali o serviço do outro jogador, né? E o Uhum. cara é recompensado lá comprando mais cartas. E eu não acho que isso. Como é que eu vou dizer? Eu sou um cara que não tem muitas oportunidades pra jogar. Então, Sim. eu prefiro jogar jogos que são muito bons se jogar com outras pessoas, sabe? Que não tem Uhum. como jogar solo. Então, Sim. eu me resolvi com ele quando eu vi, não, cara, esse é um jogo pra ser desfrutado, sabe? Então eu coloco ele lá, já sei que vou jogar minhas 3 eras com bastante calma, e vou lá, e aí ele cria uma narrativa ali, como é que eu vou resolver esses problemas. Eu tenho ali uma simulação muito boa de pessoas tentando também resolver ali os contratos, e eu tenho que me adaptar. Então, hoje eu gosto dele como uma ótima experiência de exploração, né? É isso, exploração, uma jornada solo ali, sabe? É quase Sim. um análogo a jogar um jogo histórico pra mim de guerra. Porque tentei jogar outros, né? Eu tinha, como eu falei, esse Living Earth aí, que é um jogo muito bom também. Mas esse já era um jogo que era bem legal jogar com outras pessoas. Mudava demais, sabe? Ele tinha até um aspecto de negociação interessantíssimo. E pra jogar solo ele virava um jogo matemático, sabe? Uhum. Aí mecanicamente ele era muito pesado, acabava cansando. E o High Frontiers eu nunca joguei, mas eu sei que também o pessoal joga de ambas formas, mas ele é um monstrão, né? E eu confesso que eu tenho preconceito cada vez mais com o Phil Eklund. Eu tenho alguma coisa com os jogos que ele faz ali que eu não gosto dele como pessoa, né? Ele é uma pessoa Péssimo bem perfil. péssima, um péssimo ser humano, né? Mas tem alguma coisa a ver com a forma ali mesmo dos jogos, a estética que tem ali. Não sei, cara, alguma coisa não encaixa comigo. Eu não sei se você já jogou muitos jogos Eu dele, nunca joguei nada dele, na verdade. né? É porque dizem que Tem os são jogos packs, né? Pô, de muito complicado de regra, né? Assim, muito. pois é. Então, eu até imaginei isso. É o oposto do que você gosta, né? Você gosta dos jogos com poucas regras, né? E com uma É. profundidade. E o dele tem profundidade, mas é porque tem Mas uma assim, eu tenho curiosidade cacetada de de conhecer, regra. né? Assim, Não, vale a pena, sempre. pois é. Eu acho que os packs você iria gostar, né? A série packs. Pois é, falou muito É. bem. Bom, não é dele, né? Já é do Cole, né? O Pax Pamir, né? A segunda edição é dele ali, é. Pois é. Eu gosto bastante, adoro esse jogo. Tem várias coisas ali que seria gostar. Quem sabe a gente fala aí um outro desses num programa. Mas então é isso, assim, é um jogo, né? Tive que contar aqui da experiência dele, não falar muito técnico, eu tive que. Olha são muitos anos, né? Já comprei, já vendi, já comprei de novo, com outra cabeça, e hoje eu entendo ele. Então, eu não sei muito bem pra quem recomendar um jogo desse, sabe? Eu já recomendei pra pessoas que queriam só jogar um euro, e talvez eu tenha feito um erro. Como eu falei, você tem que encarar ele como um jogo mais narrativo, mais
mais uma jornada, assim, que você tá cumprindo, e curtir aquilo. Não ficar pirando que, mas essa terceira fase aqui é passa, repassa, sabe? Se entrar nessa, o jogo é uma merda, cara. Aí não esquece. Não vai valer a pena. Mas, pô, se você curte o tema de exploração espacial, né? Sim. Se você curte... E tem outras sacadinhas, né? Um dos boards vira o verso, quando você não vai mais usar, ele vira uma série de cartinhas de genética e de umas tecnologias avançadas. Então, quem curte ficção científica é muito legal, né? Então, você vai comprando ali algumas melhorias, né? Que vão começando a dando... vai diferenciando bem a tua corporação das outras, né? O que você pode fazer e o que você não pode. Então, eu acho um ótimo jogo para quem quer testar algo novo. Ele vai ser bem diferente, né? Eu adoro essa coisa de ter vários tabuleiros, né? Você tem, sei lá, a experiência é legal, né? Você tá ali, pô, galera, agora a gente virou, vamos virar pô, que legal, aí já vai aparecer todos os planetas, né? E é legal, dá um refresh, assim, né? Na hora que você tá ali jogando. Eu acho que são ótimas sacadinhas que, para uma experiência de jogo, eu achei são bem únicas, né? Não vi isso em outros jogos. Porém, é isso, né? Ele é um híbrido maluco, uma quimera bizarra, assim. Então... tem que estar com uma cabeça aberta, sabendo que é isso, né? Eu falei disso, mas você conhece outros jogos aí, Lucas, que usam vários mapas, vários tabuleiros, coisa do tipo? Não, nada desse tipo. Pô, achei que você ia me falar alguma da hora aí. O único que eu tenho aqui, que não é exatamente isso, também é um outro aí que eu pretendo trazer algum dia, é o Pavlov's House, que é um jogo da DVG. Ele é feito pra jogar solo, até tem um modo lá, mais jogador. Bom, na verdade é assim, o único, né, que eu joguei assim que tinha mais de um mapa, mas assim, era praticamente como se fosse jogos diferentes com as mesmas regras, era o Field Commander Alexander, né? Só que aí é um pra cada cenário, né? Isso, Então, não esse Pavlov's House, né? é legal porque ele tem meio que como se fosse... Ele é uma história real lá, né? Os caras defendendo lá em Stalingrado, um predinho lá que os caras ficaram defendendo dos nazistas um tempão. O jogo é quase que um Tower Defense. Só que você tem o tabuleiro dividido em 3, então um pedaço do mapa é os caras lá dentro do predinho, você vai posicionando, o sniper, o cara no rádio. O outro mapa é como se fosse uma fotinha em cima do prédio e os nazistas chegando, assim, então você tentando atirar, botando bomba. E o outro é estratégico, assim. Então é você tentando mandar a base bem longe, tentando mandar o suprimento pros caras e tentando sendo bombardeado. Então, só que é um board só. Isso de ter vários na mesma partida eu nunca tinha visto também. Eu achei que casou até com a questão da exploração mesmo, né? Você abrir novas coisas, né? Esse mecanicamente não tem nada de novo, né? É só mais isso mesmo. É um pouco mais de experiência do que de mecânicas. Você tem algum joguinho de espaço aí que você curte, Lucas, ou não? Cara, de espaço, né? Eu ia comentar do Starship Merchants, né? Esqueci. Você vai trazer pra nós esse aí, Pois né? eu ia falar que finalmente vou fazer um tema parecido, né? Esqueci completamente, resolvi falar do Tempos. Mas, enfim, tem que pode falar com vontade, pô. Que é um cara que ele tá... Eu cheguei a jogar com 1846 com o cara que fez esse jogo, né? O Joe Hubbard. O cara que é famoso lá por jogar 18x super ultra rápido. Mas ele é um cara, assim, que ele joga de absolutamente tudo, assim. Ele joga alucinadamente, assim, joga muita coisa, né? Joga centenas e centenas de jogos por ano. E faz uns jogos muito diferentões, né? É desse que você mostrou pra mim uma vez, um de avião lá? Parece uma planilha. Blue Skies. Esse, tem até no VGA, né? Isso, e tem outro também que é o Caravan, que é o dos camelos que você vai roubando lá dos outros. Olha, esse eu não conheço. Não, esse é legal também. É um jogo também de regras ridiculamente simples assim. Você tem que fazer umas fileiras de camelo assim para você carregar as coisas, né? Tem umas pedras preciosas lá que você tem que carregar pros pontos. Só que você tem um número muito pequeno de camelos que nunca vai ser suficiente. Então você vai ter que ir reorganizando e você pode roubar as coisas dos outros. Assim. E ele tem uns mecanismos interessantes lá de como balancear isso. De repente eu falo dele outro dia aí. Então faço um especial Joe Hubbard aí. Que eu joguei esses dois. Que massa. Ótima pedida. Bom, então tá. Então acho que já deu aqui nosso tempo. Beleza. Falamos aí então hoje aí de Tempos e Space Corp. Então espero que vocês tenham gostado. Como sempre aí, deixem lá um recadinho pra gente. Estaremos lá aguardando e voltamos aí para uma próxima para trazer mais jogos que estão sendo aí desenterrados. Às vezes nem tanto, né? Alguns estão aí estão bem fáceis, mas só porque jogos que a gente gosta, acima de tudo, né? Esse que é o principal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima. Um abração. Falou. Até mais, pessoal. Abração pra vocês.